Eu tenho ouvido e tenho visto muita gente falar sobre localização de pessoas. A gente assiste vídeos aqui no YouTube todo dia, inclusive eu faço vídeos oferecendo o meu trabalho. Eu quero dizer para você que existem plataformas e pessoas. Eu não sou muito chegado e não gosto muito das plataformas porque você não lida com pessoas. Elas até são boas, muitas delas até trazem um resultado verdadeiro. Mas o problema é que nem sempre esses resultados são realmente o que nós esperamos. E é essa uma das razões pelas quais eu prefiro lidar com pessoas. E, evidentemente, quando você lida com pessoas, você tem que pagar um custo, um preço um pouco mais alto. Mas não é nada alto além daquilo que você já passa, porque hoje você tem um veículo que não é seu. Você tem um veículo que está na sua posse, mas quem tem direito sobre ele é quem está no nome dele. E por essa razão, ele perde valor de mercado entre 30%, 40%, olha lá se não chegar a 50% do valor de mercado, porque ninguém quer comprar algo que não tem recibo. O recibo é o comprovante que você é o proprietário do veículo. Existem casos, por exemplo, eu pego aqui casos todos os dias, e não são poucos, que esses casos são até cronados. Já imaginou isso? De repente você tem um carro, está de posse dele, tem o DUT na mão. Você já imaginou que ele pode ser uma réplica? Pode ser um clone? Pois é, tudo isso é muito possível de acontecer. Quando você trabalha com gente, quando você lida com um detetive particular, com um escritório, que a pessoa vai, te atende, te ouve, entende qual é o seu problema, ele vai buscar a solução que melhor se adapta à sua realidade. É com isso que eu quero te dizer. Eu tenho sim uma plataforma, mas nós não trabalhamos apenas com uma plataforma. Nós trabalhamos com dezenas de plataformas. E também não trabalhamos só com as plataformas. Nós também trabalhamos com informações do Google, o famoso Google Hacking. E você sabe que ele existe e o Google Hacking, por exemplo, tem trilhões de informações. É com esses trilhões de informações, através dos Google Hacking, que são as DORCs que vão nos trazer resultados que procuramos, que fazemos aí a confrontação e, evidentemente, o cruzamento de informações para te entregar essa informação. Então, baseado nisso, evidentemente que você tem uma informação bem mais precisa do que aquela fria, que tem alguém que disponibiliza uma plataforma e que essa plataforma recebe um certo valor seu para te entregar um resultado. Se esse resultado é ou não atualizado, não é problema dela. Ela vai te entregar os resultados que encontrou ali. Agora imagine você, se você tiver um detetive profissional, uma pessoa que realmente vai entender o seu problema. E aí, na hora que ele vai te trazer o resultado, ele está preocupado, quando ele vai te entregar a pesquisa, ele está preocupado com o resultado que seja o resultado mais assertivo possível. E é isso que eu quero te oferecer. Imagine você fazendo uma pesquisa com um ex-dono de um veículo, alguém que foi citado como comunicação de vendas de um veículo, e você, de repente, pega uma pesquisa fria, e essa pesquisa traz dados que você não consegue sair do lugar. E você, às vezes, paga lá 30, 40, 50, 100 reais, e aquelas informações são informações desencontradas que não vão te levar a lugar nenhum. Agora, quando você contrata um detetive particular, esse profissional, ele vai realmente se preocupar com o resultado, como nós. E para que buscamos esses resultados da melhor maneira possível, o que nós fazemos? Cruzamos informações. Você paga por apenas uma pesquisa e você recebe uma pesquisa bem interessante, robusta, que vai te levar a essa pessoa. Por exemplo, nós trazemos para você os dados mais atualizados possível, porque até mesmo uma pesquisa fria, se não souber interpretá-la, você não vai a lugar nenhum. Muitas vezes a pessoa não está mais trabalhando naquele lugar, outras vezes não tem mais aquele telefone, mas ainda continua no endereço. Só que o endereço é bem distante de onde você está e por essa razão você não vai conseguir chegar até lá. E aí você de novo vai tentar outra pesquisa que traga outros dados. Às vezes nem vai fazer isso porque você vai achar que todo mundo vai providenciar da mesma forma a mesma pesquisa. Então eu quero te dizer que nós, aqui pelo menos no nosso escritório, nós fazemos da seguinte forma.
Antes de te entregar essa pesquisa, nós fazemos confrontação de dados. Por exemplo, quando você tem um veículo que precisa ser transferido, você tem um DUT, provavelmente tem um CPF dessa pessoa ou CNPJ. Quando nós buscamos essa pessoa pelo CNPJ ou CPF, vem uma série de telefones e endereços. Isso significa que a pessoa troca de endereço igual troca de roupa. Também significa que ela muda de lugares igual muda de carro, que muda porque ela muda simplesmente quando isso dá na cabeça dela. E aí, como que nós aqui fazemos? Nós procuramos também o resultado de pesquisa sobre um parente dessa pessoa. Provavelmente o irmão, a irmã, ou mesmo a mãe dela, dependendo da idade dela. Ou então procuramos quantos filhos, ou que filhos tem a mãe dele, quais são os filhos. Às vezes a mãe já faleceu e a gente coloca o nome dela dentro de um banco de dados que vai trazer para a gente o resultado de quantos filhos essa senhora tem, quem são os irmãos da pessoa que você procura. E quando nós buscamos essa informação, nós temos aí uma informação sobre uma pessoa que vai ser o seu aliado na busca dos resultados. Qual outra informação que nós buscamos? Placa de veículos, porque provavelmente essa pessoa que comprou e vendeu esse veículo é uma pessoa que contumazmente ela consegue fazer novas compras de outros veículos e ela transfere veículo. E uma das pesquisas mais atualizadas são exatamente essa, aquela em que a pessoa faz sobre a transferência do veículo. Possa ser que o seu veículo foi transferido lá atrás e possa ser que ela comprou um veículo depois do seu, anos depois, e agora está num endereço mais atualizado. Com base nessa informação, a gente procura ver também quais são os telefones que foram instalados naquele endereço. Então você nota, são dados e cruzamentos de dados que vão nos levar à pessoa. E aí você me pergunta, estas pesquisas são garantidas? Pois é, o que acontece é o seguinte, elas são garantidas. Elas são garantidas porque ou você vai ter dados do trabalho, dados de um parente que é bem próximo à pessoa, dados de veículos que foram licenciados nos últimos tempos em nome daquela pessoa, dados de emprego. Então essas informações, ou de uma ou de outra, você fazendo o acompanhamento de cada uma delas, com certeza você vai chegar até a pessoa que você procura. Isso vai dar a você uma certa segurança. Enquanto você, de repente, vai ter que fazer 4, 5 pesquisas individuais, mesmo que esteja pagando R$30 por cada uma delas, e que os resultados delas não sejam verdadeiros, vem sempre uma dúvida, que primeiro você paga para depois fazer a pesquisa. Quando você vai fazer a pesquisa comigo, você vai ter uma coisa bastante interessante, porque nós vamos fazer as pesquisas, vamos cruzar as informações e vamos te trazer o melhor resultado possível. E se ainda assim, por alguma razão, essas pesquisas estiverem desatualizadas, então nós vamos também fazer novas pesquisas com novos cruzamentos de informações e vamos te passar. Isso significa que você vai pagar uma única vez até que exaure todas as possibilidades da gente encontrar. Então aí nesse caso, que seria remotamente quase impossível, mas você teria o maior número de informações possíveis que poderia te levar até essa pessoa. Eu atendo pelo telefone 35-98711-8556, esse é um dos nossos telefones, e quando você for fazer a pesquisa comigo, eu te peço todas as informações que você já tiver dessa pessoa, por gentileza, me passa. Porque de repente você tem informações, não me passa essas informações, e quando eu te mandar um banco de informações, aí você vai dizer que aquelas informações você já tinha e você já me pagou. Então, para que a gente faça um melhor trabalho, sempre é importante que você manda para a gente, olha, eu já fiz algumas pesquisas e não encontrei. Quando você fez algumas pesquisas e não encontrou, você vai me passar aquelas informações da pesquisa que você fez e que não encontrou a pessoa que você está procurando. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com essa pesquisa que você tem, vamos pegar os dados que já vieram e vamos procurar dados diferentes. Só que agora, dados que possam trazer endereços atualizados, telefones atualizados, nomes de parentes próximos, dos últimos empregos
telefones habilitados em determinados endereços que não seja aquele endereço que até então você teve. Se você quiser dar-nos a oportunidade de trabalhar com você, você não vai fazer apenas mais uma pesquisa. Pode olhar nos comentários do meu vídeo. Você vai fazer uma pesquisa que pode e vai fazer a diferença na sua busca. Porque o nosso compromisso é trazer as diversas possibilidades para que você realmente tenha contato com a pessoa. Eu cobro para isso, para fazer esse tipo de trabalho, apenas R$ 95. E, evidentemente, que eu vou te entregar a pesquisa em até 20, no máximo 25 minutos. Essa pesquisa é entregue para você contra o Pix, contra o pagamento. Porque da mesma forma que as pessoas não se conhecem, não estão pessoalmente, eu vou te mandar um dado que vai provar que eu realmente trabalhei na busca daquela pessoa. E que se eu estou trazendo informações que são relevantes, estou garantindo a você que se essa informação que eu te entregar não for a atual, nós vamos continuar trabalhando, só que daí para frente, sem te cobrar nenhum real por isso, para tentar te ajudar na busca por essa pessoa. É melhor do que você não ter ninguém, né? Hoje você não tem ninguém, hoje você fez uma pesquisa, pagou um dinheiro, não sei qual foi, e essa pesquisa não te levou a lugar nenhum e você continua com um veículo em nome de terceiros e agora corre o risco, inclusive, de ter um problema judicial por causa desse veículo. E você quer resolver isso. Agora você vai ter um aliado, porque quando você me compra uma pesquisa, você me compra uma solução. E na realidade, eu vou trabalhar exaustivamente para chegar a essa solução. Eu vou trabalhar, como eu já te disse, nunca é demais repetir, trazendo não só informações que estiverem nos dados dessa pessoa que você me trazer, como também informações sobre os parentes, vizinhos, emprego, telefone, endereço, veículos que tenham no nome dessa pessoa. Então, seria um conjunto de informações com possibilidades reais de você fazer cruzamento de informações e pegar os dados atualizados para que você fale com uma pessoa. Existe algum problema, sim, e eu tenho que te dizer, existem casos que a gente não encontra. Eu vou te devolver o dinheiro? Não, eu não vou devolver o dinheiro, porque a pesquisa foi feita, o trabalho todo foi feito. Se eu não encontrar a informação, eu te devolvo o dinheiro. Mas se eu te fiz e te trouxe um banco de informações, eu não tenho dúvida que se você ou for no endereço, ou mandar alguém no endereço, ou ligar para algum familiar, ou ir no endereço de um familiar, ou ligar para o trabalho, ou for no trabalho, eu não tenho dúvida que você vai falar com a pessoa. Se por alguma razão você não pode fazer isso, não é culpa minha. Mas se de repente você provar para mim que foi nesses lugares e não encontrou a pessoa, eu te devolvo integralmente o dinheiro e aí para mim está tudo bem, porque aí você foi. Agora, se você não vai até o lugar, ou não manda alguém que chega lá, bate na porta, fotografa, dizendo, olha, estou aqui, realmente aqui nessa casa mora uma outra pessoa que não a fulano ou não o fulano. Evidentemente que eu vou te devolver o dinheiro. Por quê? Porque aí você constatou que a minha pesquisa não te levou a lugar nenhum. Mas se você não for aos endereços, óbvio que você então não pode dizer que a minha pesquisa não realizou o que você estava precisando. Então essas são algumas coisas que a gente tem que dizer. Qual é o outro assunto que é muito importante de dizer? Uma pessoa quando mora na zona rural, de qualquer estado desse Brasil, de qualquer município, morando na zona rural, obviamente a zona rural não tem nome de rua, são estradas de vicinais, são estradas de terra. E nesses lugares onde essas pessoas moram, não tem referência, ou as referências são muito remotas. E essas pessoas nem sempre vão à cidade todos os dias. Algumas dessas pessoas têm um endereço na cidade, que é o endereço de uma terceira pessoa, que não é nem da família deles. Às vezes é um amigo que ficou encarregado de pegar a correspondência, porque o correio não vai até a zona rural. Então essa pessoa entrega ali naquela casa, na cidade, a correspondência. Então, por exemplo, se eu te passar um telefone, o telefone toca e ninguém atende, ou simplesmente está fora de área, não significa que não é da pessoa. Provavelmente esse telefone seja da pessoa, mas a pessoa mora na zona rural,
não tem sinal da internet e ela, consequentemente, não atende aquele telefone qualquer dia. Ou ela atende em horários específicos no final da tarde, começo da noite ou no começo da manhã, porque às vezes ela tem uma antena rural, ela tem um receptor de sinal de internet naquele local. Se não for isso, ela vai só atender nos finais de semana. E aí eu diria para você, o cidadão que trabalha na roça, ele vai para a cidade sempre aos sábados à tarde, porque ele precisa repor as necessidades básicas da família, ou ele vai aos domingos. Então é nesses dias que você tem que ligar. A outra coisa é que aquele endereço que eu passei daquela pessoa na cidade não significa que ele não mora lá. Também não significa que mora, mas significa que ali alguém conhece ele. Então alguém que vai bater naquela porta, vai perguntar, precisa inclusive fazer a pergunta. Ninguém sai por aí informando qualquer coisa. É interessante que a pessoa que chega ali fala, olha, eu sou fulano de tal, comprei um veículo ou tenho um veículo no nome de uma pessoa que está dizendo que ela mora aqui. Ele mora aqui ou o senhor apenas manda correspondência, recebe correspondência dele? Muda as coisas. Então é saber conversar, porque às vezes a pessoa, já aconteceu, por exemplo, da pessoa nos dizer que nem conhecia e na verdade se tratava de um concunhado que recebia a correspondência, mas como a pessoa que foi lá não foi assim bem vestida, né, ou foi de qualquer forma, as pessoas, principalmente em alguns estados do Brasil, acham que é alguma bronca e não vai passar e não vai se comprometer. Então, para evitar esse problema, um pouco de humildade, bem vestido, vestido a caráter, né? A pessoa mora na roça, seja vestido simples, e chega ali naquela cidade, fala, olha, eu estou batendo aqui na porta porque um amigo comprou um veículo e o veículo está em nome de fulano, e no endereço desse veículo consta essa casa. Ele mora aqui ou ele mora na zona rural e aqui está habilitado para pegar a correspondência dele? Você nota que muda, a pessoa vai perder um pouco o medo. Então vai por mim. Localização de uma pessoa é uma coisa séria. Precisa saber, precisa cruzar informações, precisa trazer informações paralelas de pessoas e trabalhos conhecidos e precisa também entender que em alguns casos você tem apenas no final de semana ou simplesmente alguém que mora na cidade que está ali habilitado para pegar a correspondência, já que os correios não vão na zona rural. Uma outra forma de você encontrar uma pessoa na zona rural, e aí não é impossível, se você souber o CPF dela e a data de nascimento, principalmente em alguns estados, você indo até um terminal da fornecedora de energia ou de água e pedindo a segunda via. Lá no terminal você consegue, no site não, mas no terminal você consegue. Então, se você for lá, você vai conseguir. A outra coisa que você pode conseguir também é numa loja que trabalha com produtos, com telefones. Então, por exemplo, se na tua região a empresa, a operadora que mais se sobressai é da Vivo e o telefone que você tem é da Vivo, você deve ir até aquela operadora desde que você tenha o quê? Que você tenha alguns dados. Normalmente nas operadoras eles pedem CPF, data de nascimento, em alguns casos até o nome da mãe. E é nessa ocasião que você precisa ter esses dados. De posse desses dados, passando para a menina lá da loja ou para o site da operadora, elas vão te dizerem qual o telefone está habilitado naquele endereço ou naquele CPF. Está dado o meu recado, se você precisar da gente é só nos ligar, vai estar aqui na descrição do vídeo e a gente vai fazer isso para você. Se você quiser conhecer a melhor plataforma a que eu uso e que eu indico, quer fazer uso dessa plataforma, pagar mensalmente uma certa quantia, então fala com a gente. Se você quiser, de repente você tem um comércio, de repente você tem uma revenda de carro, você tem uma loja e precisa estar sempre consultando pessoas e quer fazer pesquisa sobre veículos, sobre pessoa, quem pertence a um telefone e tal, nós cobramos mensalmente R$45 e você não terá limites para fazer essas consultas com a gente. Então, por exemplo, uma consulta eu cobro R$96. E consultas aleatórias, sem limites de quantidade de consultas. Das 9 da manhã às 5 da tarde, você paga apenas R$45 e eu te entrego. Você paga um mês, no mês seguinte, se você não quiser, você não precisa pagar mais.
No outro mês você vai habilitar, você paga 45, você tem de novo direito a 30 dias com consultas ilimitadas. Foi bom para você? Será bom para mim. Telefone 35 98711 8556. Eu sou o Detetive Quental, estarei aqui à sua disposição. Abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.